Glória a Deus. Meus amados, pode tomar o vosso assento? Deus abençoe os amados irmãos. Deus tem nos dado uma palavra para a noite de hoje. Palavra gloriosa da parte do Senhor. Eu quero aqui com muita alegria apresentar. Hoje é jovem, né? A Melissa, ela ainda é criancinha. Até hoje eu tenho aquela carta, Melissa, você escreveu para mim. Sempre foi criancinha, mas apegada a mim. E num momento bem difícil que eu estava, escreveu uma carta que nos animou a continuar. E para mim é uma alegria poder te ver, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde sempre, você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui convidar a igreja para nós estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor. O tema de hoje é 4 virtudes que têm o nome de Jesus. 4 virtudes, tem muitas virtudes, mas eu quero falar de 4 virtudes que têm o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Vamos ver o que Ele tem para nós nesta noite. Eu sei que Ele tem muita coisa boa para oferecer para a igreja. Como eu falo, a mesa está sempre posta, né, Cristina? Agora cabe a gente sentar e se alimentar do que tem na mesa, né? E com certeza Deus sempre tem o melhor na mesa para todos nós. Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o versículo 11. Esses 3 versículos diz assim, o versículo 9. Porque isso também Deus o exaltou. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O verso de número 11 diz assim, aliás, o verso de número 10, coloca aí minha linda, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Todo joelho venha confessar diante do Senhor, venha se dobrar diante do Senhor. Todos aqueles que estão no céu e na terra. Bonete, arruma um negócio aí para eu colocar aqui, ó. Pode ser meu celular que está voando muito aqui. Então, o tema dessa mensagem é este. Isso, Deus abençoe. 4 virtudes que têm o nome de Jesus. No mundo em que vivemos, existem vários nomes famosos que viveram e que fizeram a história. E muitos deles já foram apagados da memória de muitas pessoas. Mas o nome de Jesus continua vivo através da história. Eu vou abrir aqui, ou vamos descobrir, porque existe 4 virtudes neste nome. Vamos descobrir aqui dentro da Bíblia, porque que existe 4 virtudes poderosas neste nome. Muitos famosos, hoje você vê pouco falar no Michael Jackson. Você vê muito pouco falar nele. E muitos outros que morreram, que era muito famoso, você vê pouco falar. Mas esse nome, irmão, tem poder. Esse nome a gente fala dele com amor, com carinho, e entendemos que é um nome poderoso. Primeiro, nesse nome há salvação. Não há salvação fora do nome de Jesus. Não há quem possa salvar a não ser Jesus. Esse aqui, presbítero Rafael, foi o único que venceu a morte. Esse aqui, Jesus. E a Bíblia diz que a chave do inferno está na mão dele. Esse nome é poderoso. Nesse nome há salvação. Você pode ver aqui
no livro de Atos, capítulo 16, no versículo 19, o carcereiro de Filipos, ele foi salvo através do nome de Jesus. O que está dizendo aí Atos capítulo 16, versículo 19? O que está dizendo a igreja? E vendo seu Senhor, versículo de número 31, versículo de número 27 ao 31, isso, 27 ao 31, o que está dizendo aí? Acordando o carcereiro, e o 31, e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Paulo foi jogado na prisão, estava preso, Paulo e Silas, porque eles estavam pregando o evangelho, e eles acharam que eles estavam ensinando aquilo que eles não acreditavam, que era esta palavra do Senhor Jesus. Eles não creram nisso. Eu estou falando uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Então nós vamos prender, nós vamos levar até o Sinédrio. Eles arrumaram um jeito de tirar Paulo e Silas de circulação. Arrumaram um jeito de afastar eles da humanidade, do povo, querendo impedir que eles viessem pregar o evangelho. Mas quem tem chamada de Deus, irmãos, ninguém para quem tem chamada de Deus. Se você tem chamada de Deus, você prega na cadeia, você prega no hospital, você prega onde você trabalha, aonde você estiver, você fala do nome de Jesus. Diga comigo, ninguém para quem Deus chamou. Se Deus chamou você, ninguém pode parar você. Mesmo sendo jogado na prisão, mesmo eles lá na prisão, eles fizeram a obra de Deus. Deus não faz nada por acaso, irmão. Nada. Tudo que Deus faz é planejado. Diga para quem está perto de você, a tua vida foi planejada pelo Senhor. É Ele que cuida dela. Deus sabia que esse povo estava lá preso, precisava ser salvo. Mas tem uma maneira tão difícil, né? Deus usa a gente para fazer umas coisas difíceis. Joga na cadeia para salvar alguém. Olha que coisa, irmão. Leva para o hospital para pregar para alguém que está doente lá. É por isso, irmão, que nós não devemos murmurar por nada. Paulo, ele disse: eu sei estar triste e sei estar alegre. Nós temos, irmãos, que entender que toda a nossa trajetória é guiada pelo Senhor. Até as pessoas que Deus tinha para trazer e ouvir essa palavra aqui nesta noite, é todos nós que estamos aqui, é que eles estão nos ouvindo em casa. Nada mais além disso. Nada mais além disso. Deus não faz nada por acaso. E quando ele viu aquilo, o carcereiro viu aquilo, puxou a espada e quis se matar. Vai todo mundo fugir agora, porque a cadeia está aberta. E não, calma aí. Ninguém vai fugir. Calma, está todo mundo aqui. E aí foi quando ele disse que eles disseram. Paulo e Silas disse para eles: crê, volta lá para o versículo 30, filha. Olha o que ele disse. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar?
O que eu preciso fazer para me salvar? E olha o que Paulo diz para eles aqui no versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, crê, acredita em Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Diga comigo: eu preciso crer mais. Nós precisamos acreditar mais no Deus que a gente serve, irmãos. Entender que Ele controla a nossa vida, que Ele tem o comando da nossa vida, que Ele está com a nossa vida nas mãos dEle. É Ele que nos guia. Foi Ele que nos trouxe aqui nesta noite para ouvir essa palavra, sim ou não? Sim ou não, igreja? Precisamos acreditar naquilo que Ele fala. Acreditar nas promessas que Ele nos faz, mesmo sem ver nenhum sinal. Parece que não tem nenhuma luz, parece que nada vai aparecer, parece que nada vai acontecer. Mas se Ele falou, irmão, se Ele prometeu que a tua casa vai ser salva, acredite. Se Ele prometeu trabalhar na tua família, acredita. Pastor, mas eu não estou vendo nenhum sinal. Eu não estou vendo sinal de nada, mas eu acredito. Eu não estou vendo, a gente não tem um ditado, não estou vendo nenhuma luzinha no final do túnel. Pode estar tudo escuro, pode não ter nenhum sinal, mas eu vou continuar acreditando. Diga comigo: eu vou continuar acreditando. Mesmo que todo o vento está soprando contra, mas eu vou continuar acreditando, porque Ele manda no vento. Mesmo que toda tempestade esteja contra, todo mundo esteja contra, mas eu vou continuar acreditando. Paulo sabia, por isso que ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, eu sei em quem eu tenho crido. Nesse nome há salvação, tem que crer neste nome. Olha lá João 3,16, o que é que ele diz aí? João 3,16, nós viemos para aprender, irmão, estudar a Bíblia, Deus está falando com você através disso. João 3,16. O que está dizendo a igreja? Olha. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro desta palavra eu quero ser profeta para você que está aqui e para você que está me assistindo em casa. Meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, acredite que a tua família vai ser salva em nome de Jesus. É no nome dele que eu estou pregando nesta noite, é no nome dele que eu estou falando nesta noite, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aponta o dedo de profeta para cima e diga: minha família não vai perecer, porque eu já coloquei na mão do Senhor. Aleluia, eu já coloquei na mão dele. Minha casa não vai perecer, meu filho não vai perecer, minha filha não vai perecer, minha família não vai perecer. Está na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque nós acreditamos nele, somos perdoados por ele, somos perdoados por este nome. 1 João capítulo 2, versículo de número 12 ao 14, fomos perdoados por ele. Nós merecíamos estar aqui? Não, porque a gente erra demais. 1 João capítulo de número 2, versículo de número 12, o que está dizendo a igreja? E o verso de número 13? Olha aqui que ele está dizendo aqui, volta aí de novo. Escrevo-vos porque já venceu o maligno. E eu vos escrevi, filho, porque conheceste o Pai. Nós temos um que cuida de nós. Acredite, o diabo não vai vencer você.
O teu inimigo não vai vencer você. Ele quer colocar na nossa mente que nós somos derrotados. Ele quer colocar na nossa mente que Deus não olha para nós. Ele quer colocar na minha e na tua mente que Deus não está cuidando da tua família, irmão. Você é vencedor em nome de Jesus, aleluia. Diga comigo, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Há poder no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quando Davi foi lutar contra o gigante, ele disse que ia lutar contra o gigante em nome de quem? Em nome de quem, igreja? Do Senhor. A Bíblia não diz isso, mas eu fico aqui pensando na minha mente. Eu acho que quando Davi estava indo para lutar com o gigante, Deus estava olhando lá para cima. O que esse menino está pensando? Olha o tamanho do gigante. Olha o tamanho dele. Será o que ele está pensando? Mas quando ele disse, irmão, ele chamou Deus para guerrear com ele. Às vezes a gente perde uma batalha porque não coloca Deus na frente. Mas quando você coloca Deus na frente, pode ter certeza que você vai ser vitorioso. Você vai ser vencedor em nome de Jesus. Olha o que diz o verso de número 14. Versículo de número 14. O que está dizendo aí o 14? Dormiu, bebê. Alguém pode pegar aí para ajudar? Versículo de número 14, coloca aí, Gabi, por gentileza. Eu vos escrevo, vamos lá, igreja. Olha que coisa maravilhosa, nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos colocar isso no nosso coração. Nós temos um ser maravilhoso que batalha em nosso favor. Acreditar nisto, eu creio. Tem um Deus que batalha ao meu favor. Ele diz: vocês são fortes, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está onde? A palavra dele está em nós, está em mim, está em você. A palavra do Senhor está sobre nós, irmão. Aleluia. A palavra de Deus está em vós. E já venceste o maligno. Não é que eu vou vencer. Eu já venci. Você já é vitorioso, você já é vencedor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Outro texto lindo que eu acho, irmão, é a salvação de Cornélio. É a salvação de Cornélio. Deus mandou um anjo para falar com Cornélio. E quando Cornélio mandou o seu servo ir falar com Pedro, com Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele revelou o nome de Pedro, quem era Pedro, e disse aonde ele estava. É por isso que eu acredito, quando alguém revela, por exemplo, vem um pregador aqui, nunca viu a Cristina na vida, revela o nome dela, porque Deus falou para ele o nome dela. Deus não falou para Cornélio como que era o nome de Pedro? Falou não? Quando o servo de Cornélio chegou lá, já sabia o endereço de Pedro, sabia quem era Pedro, e sabia na casa de quem Pedro estava. Ele disse: ele está na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, na beira da praia. Ele está lá. Vai lá e manda chamar ele, que ele vai dizer tudo o que você precisa ouvir. Olha que coisa maravilhosa. Diga comigo: Deus conhece o meu nome. Deus conhece o teu nome, conhece a tua história. Ele sabe quem é você, e Ele sabe o que você precisa receber dEle. Você acredita nisso ou não? Ele conhece tudo, não adianta. A Bíblia diz que antes da gente pedir, Deus já sabe. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Antes de você pedir qualquer coisa, Deus já sabe. Você acha que Jesus não sabia que era o que o cego queria? Qual o maior desejo do cego? Cláudio Duarte disse que Jesus é comediante. Vai perguntar para o cego: o que você quer? Poxa, eu quero enxergar, não é?
mas ele precisava ouvir dele. Tem hora que Jesus sabe que você precisa, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a tua voz. Louvado seja Deus. Ele quer escutar você. Ele sabe que você precisa, mas ele quer te ouvir. Isso é só um pretexto, pastor Daniel, de conversar com você. Ele gosta de conversar com a gente, doutora Tânia. É isso que ele quer. Ele quer ter um diálogo com você, aquele diálogo de pai para filha. Ele quer te ouvir. Às vezes nosso filho precisa somente de você chegar aqui. Não abasta, a Sheila sabe que eu amo ela. Eu sou apaixonado pela minha filha, mas ela quer ouvir eu dizer: eu te amo, minha filha. Não é isso? É ou não é? A Ivonete me ama enquanto eu estou vivo. Porque depois que eu morrer, vai procurar um que tem cabelo. Mas ela quer ouvir eu falar para ela: eu te amo, meu amor. Mas ela sabe que eu amo ela. O Senhor quer ouvir a gente conversar, dialogar com Ele, irmão. Você já viu um profeta que disse assim: como eu estou com saudade de ouvir a tua voz às de madrugada. Quem já ouviu isso aqui? Deus levantar o profeta e dizer: como eu estou com saudade de ouvir a tua voz de madrugada. E eu sinto a presença dele aqui, irmão. Você que está aí na tua casa também está sentindo a presença dele aí na tua casa. Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando da tua saúde, Ele está cuidando da tua casa. Você não conseguiu chegar aqui hoje, mas amanhã você pode estar aqui novamente conosco. Aleluia, Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida até da nossa roupa. Ele cuida até do nosso sapato. Eu estava vindo com a Ivonete enquanto o elevador chegava, e a gente estava conversando. A gente faz tanta coisa e as pessoas às vezes não agradecem e vai embora. Mas a Bíblia diz que é melhor você dar do que receber, não é? E Deus nunca deixou decepcionado porque eu dei alguma coisa para alguém e a pessoa não valorizou. Não, irmão, eu não vou deixar de fazer isso. Porque quanto mais eu dou, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu ajudo, mais Deus me abençoa. Se Deus tocar no teu coração para ajudar alguém, se eu perguntar para vocês aqui, quem já fez isso e ficou decepcionado porque a pessoa deu as costas e foi embora e não disse nem tchau? Mas você vai deixar de ajudar? Não, amado. Se Deus falar para você: ajuda, filho, ajude. Ajude. Porque Deus vai recompensar. E o engraçado, irmãos, que quando Paulo falou aqui aos Filipenses, ele não estava no shopping gastando dinheiro, não. Não. Ele não estava no melhor momento da sua vida, não. Aonde ele estava? Aonde ele estava? Longe da família. E a cadeia não era essas cadeias de hoje, que tem gente que tem até televisão na sala, banho de sol, banheiro particular. Esses traficantes aí tem até banheiro particular. Está na cadeia lá, mas tem churrasquinho, tem tudo, e lá ele comanda tudo. Naquela época, tinha banheiro? E tinha lá uns pés de peroba lá, uns troncos de peroba, que eles eram amarrados no tronco. E muitas vezes, Cristina, quando eles eram colocados lá, já tinha levado uma surra. Já tinha levado uma peia. Mas a peia não era aquela peia de chicote de mameleiro, não, de cipó de mameleiro, não. Era peia com chicote de couro, com 3 pontas. 3 pontas assim, ó. E em cada ponta tinha um osso. E aquele osso não era um osso qualquer, ele fazia isso, ó. Batia, enfiava e não era com camisa, não. Tirava a roupa para bater. Mas de lá Paulo disse: eu tenho um prazer, porque eu sei que vocês estão aí fazendo a obra, vocês estão pensando como eu penso. Como é que pode, irmão? Às vezes a luta vem, a prova vem, a gente fica reclamando de tudo. Paulo estava preso, aqui nessa carta aos Filipenses, capítulo 2. Alguns teólogos dizem que era em Roma, outro diz que era em Éfeso. Eu não sei, eu não vou nem falar se era em Roma ou se era em Éfeso. Sei que ele estava preso.
Ele tinha motivo de reclamar? Tinha ou não? Tinha ou não? Tinha muito. Diga: Jesus, em teu nome, eu peço perdão, porque eu reclamo demais. A gente reclama quando faz frio, reclama quando faz calor. Esses dias atrás, a Ivone disse: frio demais é ruim. Está reclamando. Agora calor demais é ruim. Aí fica. A gente reclama de tudo, irmão. Reclama de tudo. Come picanha todo dia para tu ver se tu não reclama. Reclama ou não reclama? Reclama, a gente reclama de tudo. E Paulo estava lá preso. E dando força para os irmãos que estavam lá fora. A palavra dele era de ânimo para os irmãos, dizendo: irmão, eu estou aqui, mas não desiste, estejam orando por mim, estejam fazendo a vontade de Deus, eu me alegro porque o Senhor cuida de vocês. Aleluia. E diz a Bíblia que Pedro estava a hora nona, acho que é 3 horas da tarde, no terraço, e deu fome, e enquanto preparava a comida, ele teve uma visão de um vaso, ou um lençol atado às 4 pontas, descia do céu, e ali, tinha só coisa ruim, era cobra, réptil, tudo que não era para o homem comer, tudo aquilo que a gente condena. E aí sabe o que o anjo falou para ele na visão? Ô Pedro, a Bíblia não diz assim, mas disse assim: come. Tu está com fome? Então come. É hora de comer. Ele disse: jamais eu vou colocar coisa impura na minha boca. Não. Ele disse: como que tu fala impuro aquilo que eu purifiquei? Sujo aquilo que eu limpei. Como que você fala isso? E aí logo em seguida chegou os servos de Cornélio, falando: olha, o meu Senhor mandou chamar você. E ali ele entendeu por que Deus havia chamado. Cornélio era um homem íntegro, dizimista, né, pastor Daniel? Ofertante, caridoso, dava as coisas para os pobres, mas faltava uma coisa: faltava Jesus. Faltava Jesus. E diz que quando Pedro chegou lá, a casa dele estava cheia. Ele convidou todos os amigos mais íntimos, toda a família, para ouvir o que Pedro tinha para falar. Olha aí Atos, capítulo de número 10. Capítulo 10 de Atos. Atos 10, verso 1. O que está dizendo aí? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana. E o verso 2: piedoso. Quer dizer, toda a casa dele, o qual fazia... orava a Deus continuamente, era dizimista, era ofertante, dava esmola para o povo, toda a casa dele servia a Deus. E o versículo 3. Quatro. Verso 5. Agora segura aí. Ele sabia que era Simão, que tinha sobrenome Pedro? Sabia que era? Conhecia ele? Deus revela ou não revela? Deus revela ou não revela, irmão? Deus revela. Revela, Deus é poderoso. Vai chamar um homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro.
E ele diz aonde ele está, no versículo 6. Olha aí, Simão, o curtidor, aonde ele estava, aonde era a casa, ele vai dizer para você tudo que pode fazer. E o versículo 6, Deus vai usar crente aqui, viu, irmão? Versículo 7. Oito. E no dia seguinte, falei a nona, mas é sexta. Um arrebatamento de sentido. Você acredita que Deus arrebata a gente em sentido? Para dar revelação para nós? Você está assim, de repente você dá aquela... E aí Deus começa a mostrar as coisas para você. Deus não deixa ninguém por inocente. Você acredita que Deus havia mostrado para o irmão Antônio que ele ia partir? Eles sabiam disso? Ele falou para a irmã Nicéia, eu não vou voltar. Mas por quê? Porque Deus me mostrou que vai me levar. Mostrou para ela também, avisou para ela. Mostrou para a filha dele. Então, irmão, Deus revela, é só você estar na presença dele. A mãe do pastor Davi, Deus falou para ela a hora que ia recolher ela. Ela juntou toda a família. E quando chegou a hora, ela pediu um hino e disse assim: olha, o anjo já está aqui para me levar. Vocês vão cantar esse hino que eu vou falar aqui e vou embora. Você acredita, irmão, um negócio desse? Você tem intimidade com Deus, Deus faz tudo. Quais são os dois homens que Deus falou assim: vocês, a morte não vai ter poder de tirar a vida de vocês? Qual foram os dois homens que Deus fez isso? Quem foi? Enoque e Elias. Vocês não vão morrer, eu vou levar vocês. Deus, ele faz o que ele quer com a gente, irmão. Se ele quiser dizer assim, ó, vou levar o pastor Adelso, vê um carro de fogo aqui, ó, vai embora. Ô irmão, mas como seria gostoso, hein? Quem não queria isso? Quem que não quer isso, né, irmã Luciene? Olha o que diz o verso 11. E viu o céu aberto. Oh, 12. No qual havia... Treze. E foi-lhe dirigida. Olha aí. Levanta, mata e come. Você imagina, missionário Sueli, você está com fome, jejuando, aparece uma cobra no canto da tua casa, e Deus diz, pega, mata e come. O que é que você fazia? Deus me livre. Vou comer isso não. Eu saíra correndo, irmão. Comer cobra, comer rato, misericórdia. Quero não. Foi isso que aconteceu com ele. Versículo 14. Quinze. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pedro aceitava que Cornélio fosse salvo? Para ele, para Pedro, Cornélio não tinha jeito. E os outros discípulos também questionaram. Por que você foi lá? Oh, Jesus foi, por que eu não vou? Jesus quer, porque a gente não questiona assim. Tem gente que diz assim, nossa, esse cara fez tudo de errado e hoje está pregando. A gente questiona ou não? Nós somos muito de apontar os erros dos outros, irmão. Não aponta os erros dos outros, não.
Não fica apontando os outros que isso é aquilo que Deus faz do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer e Ele veio para isso mesmo. O cara está lá, ele estrupou criança, ele matou criança. Aqueles macumbeiros que fazem sacrifício com criança, que Deus salva. E aí? Você faria isso? Por exemplo, o cara foi lá, é estrupador, fazia sacrifício com criança, desenterrava morto, fresquinho para comer aviso, aquelas coisas. E aí Jesus salva. Se fosse você salvar, eu prendia ele. Não, nós como ser humano. Não, eu falo assim. Você, como é que diz, doutor? Observia, como é que é? Tirava a condenação, mais fácil para eu falar. Absorvia. Ou você mandava ir preso para pagar até a última hora. Esse aí merece pena de morte. Porque tem coisa que eu estou assistindo assim, irmão, que diz, tem que morrer. Eu digo isso. Não, isso aí tem que morrer. Como é que o cara fala um negócio desse? A mulher pegou as duas crianças e matou, irmão. Criança de 8 meses. A gente fala isso ou não fala, doutora? A mãe dele, ó. É assim, Jesus fez isso. Ô Pedro, se eu quero salvar, é importante para mim. Quem era Paulo? E sabe o que ele disse? Olha, ele está lá cego, mas é um vaso precioso. É um vaso precioso, irmão. Olha o que ele disse para quem foi lá? Ananias. Eu vou lá, o homem é perigoso, matou muitos crentes, fechou muitas igrejas. Ele disse, não, esse aí era aquele Paulo, esse que eu estou mandando sei lá, ele está transformado, é outro. É um vaso escolhido. É um vaso escolhido para mim. E o versículo 16, o que é que diz aí? E aconteceu? E o 17? E estando Pedro, e o 18, olha o que ele diz assim, e chamando, olha, ele diz, ele já sabia o nome, aqui mora Pedro, o nome e sobrenome, olha que coisa linda. Irmão, você está entendendo o tanto que Jesus cuida da gente? Olha que coisa maravilhosa, ó. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Eu sei que ele está aí, porque o Senhor já me mostrou. E o 19? E pensando Pedro, naquela visão, vamos lá, 1, 2, 3. 3 varões te buscam, e o 20, e levanta-te. Olha aí, levanta, vai com eles e não duvida, porque foi eu. Eu estou no negócio. Aponta esse dedo do profeta para o teu irmão e diga para ele, não duvida daquilo que Deus te prometeu. Não duvide daquilo que Deus te prometeu, porque Ele está no controle, Ele está no negócio. Tira toda a dúvida que o diabo colocou no teu coração, porque é Deus que controla a tua vida. Pedro não questionou, ele diz, eu sei quem mandou vocês aqui, estou indo. Essa dúvida aí não vem de Deus não, pode tirar. E o versículo 21. Vinte e dois.
justo e temente a Deus. Olha aí. Ele diz aqui, um homem, um varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Foi avisado por um santo anjo, para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. 23. Vinte e quatro. Cornélio estava? E o 25? Prostou aos pés de Pedro e... Você vai ver o que Pedro falou para Cornélio aí. 26. Também sou homem igual a você. 27. Vinte e 28. Vinte e 29, olha aí. Eu vim sem questionar por que você mandou me chamar. E o versículo 30. A hora nona. E o 31. Agora, olha para o teu irmão e seja profeta para ele. A tua oração chegou diante de Deus. A tua oração chegou diante de Deus. A tua oração chegou diante de Deus. Agora diga mais para ele, a resposta virá. A resposta vai vir. A resposta vai vir. Isso só para quem acredita, irmão. A resposta de Deus vai vir. Viu, diaconisa Tânia? A resposta de Deus vai vir. Em nome de Jesus. A tua oração chegou lá. Aramaço e decobe anagassurabás. A tua oração chegou lá. E a resposta vem do Senhor. 32. Três. Ouvi tudo quanto Deus mandar você falar. Estou aqui para ouvir. 34. E abrindo. Deus não faz exceção de pessoa. A gente faz, mas Deus não. A gente faz, mas Deus não faz. Quantas vezes você vê se você está na rua aqui e passa o Alisson, capacete, aquela coisa na moto, e fecha você, e você não reconhece ele, o que é que você pensa? A primeira coisa que vem na cabeça: você é assaltado, é bandido. É ou não é? É isso que a gente vê todo dia acontecer por aí, né, irmão? E o versículo 35.
para nós encurtar aqui, o que aconteceu com aquele povo? Estava na casa de Cornélio. O que aconteceu com ele depois de Pedro pregar? Foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Receberam a virtude do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo ali na casa. Deus mostrou para Pedro: Pedro, eu não vim só para os judeus, eu vim para todos aqueles que me aceitam. Eu vim para todos aqueles que me aceitam como Salvador. Primeiro, nesse nome é a salvação. E segundo, nesse nome é a cura. Pedro e João indo ao templo à hora da oração, ou às 3 horas da tarde. Atos capítulo 3 e versículo de número 6. Eles encontraram um homem que era coxo, colocava ali para pedir esmola. E ele estendeu a mão: eu quero uma esmola. Mas a esmola não ia mudar a história daquele homem. Sabe o que ia mudar a história daquele homem? Era ele receber a cura em nome de Jesus. Olha o versículo 6 que ele diz aqui: e disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo: a cura em nome de Jesus, a cura para minha casa, a cura para minha família, a cura em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, há milagre, há cura. E lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 32, 34 e 35, Enéas foi curado. Olha o que ele diz aí, Atos 9, versículo 32. E aconteceu que, passando por toda a parte, vamos lá, igreja. Trinta e três. Trinta e quatro. Oh, aleluia! Quantos anos ele estava deitado em uma cama? 8 anos. E ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, arruma a tua cama e anda. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele: Jesus tem saúde para dentro da tua casa. Jesus tem saúde para dentro da tua casa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nesse nome, cura, porque sobre todos ele é sobre todos os nomes. Filipenses capítulo de número 2, versículo 9 a 11, onde a gente já leu. E para andar rápido aqui, primeiro, nesse nome é a salvação. Diga comigo: em nome de Jesus, a salvação. Segundo, em nome de Jesus, a cura. E terceiro, em nome de Jesus, a esperança. Em nome de Jesus, a esperança. O cego de Jericó tinha esperança para ele. Para ele nunca mais ele ia enxergar. Ele ia depender dos outros a vida inteira. Mas diga comigo: mas em nome de Jesus, a esperança para a causa perdida. Você pode ver em Marcos capítulo 10, versículo 46. Havia esperança para a mulher do fluxo de sangue? Havia, irmão? Não. Ela estava condenada a viver daquele jeito a vida inteira, 12 anos. Não tinha mais solução, não tinha mais esperança. Mas no momento que ela tocou em Cristo, no momento que ela tocou na esperança, ela recebeu o milagre. Diga: a tua esperança está em Cristo. A tua esperança está em Cristo. Oh, louvado seja Deus. Para Zaqueu tinha esperança? Tinha esperança, tinha a solução para Zaqueu? Por quê? Ele era mal falado ou não? A gente fala tudo desse negócio, dessa economia que come o dinheiro da gente todinho, imposto danado, não é?
O Brasil é o país que mais tem imposto. Vocês que estudam muito aí ou não? É o país que mais tem imposto, né, Tânia? É o Brasil. Isso aí a gente culpa a liderança. E Zaqueu, ele era cobrador de imposto. Mas ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Quando você passa debaixo de uma árvore, tem um bocado de gente do teu lado, você olha para cima? É o costume olhar para cima? Você vai caminhando aqui no caminho, aí na beira do caminho tem uma árvore. É acostumado a olhar para cima? Agora eu pergunto para a professora aqui. Jesus já tinha visto Zaqueu algum dia? Sabia quem era ele? Sabia o nome dele? Ô irmão, tem como fugir não, ele sabe tudo sobre você. Sabe ou não sabe? Ele sabe tudo sobre nós. Como é que ele vai passando ali e de repente ele para e diz: ô Zaqueu, eu estou vendo você. Você já pensou, você está fazendo uma coisa errada e diz: vai não, está errado. Deleta esse negócio. Hoje tem muita gente, irmão, perdendo casa, perdendo carro. Tem um tal de joguinho aí que o pessoal fala, jogo do trigo. Como é que chama? Tigrinho. Você acredita que tem gente que é viciado naquilo ali? Já pensou, você está lá? Pega o celular aí, Rafael. Ó, Rafael está lá, ninguém está vendo. Mexendo no, como é que chama? Tigrinho? Tigrinho. E aí Jesus está aqui. Quando ele olha para cima, quem está olhando para ele? Ele disfarça e tira, mas Jesus já viu. Irmão, Jesus está vendo tudo. Não adianta a gente querer esconder, não. E ele ainda fala pelo nome: ô Paulo, é errado o que você está fazendo, Paulo. Ô Zaqueu. Mas Jesus não veio para condenar Zaqueu, Jesus veio para salvar Zaqueu. Quando Jesus chama a atenção da gente, não é para condenar a gente, é para salvar, irmão. E sabe o que ele disse para Zaqueu? Ô Zaqueu, hoje eu resolvi posar na tua casa, jantar lá. E os fariseus disseram: isso aí não é de Deus não. Isso não é de Deus não. Porque quando Deus escolhe você para ajudar quem não presta, Cristina, todo mundo vai meter o pau em você. Olha, tá vendo? Abraçou a prostituta, abraçou o macumbeiro. Mas Jesus veio para salvar todos, irmãos. Os fariseus ficaram falando: tá vendo? Se tivesse visão. Não é que o pessoal diz assim: o pastor está sem visão. Como diz uma pessoa que falou assim: o pastor está fora da casinha. Até nisso falam de mim por aí, eu fico sabendo. Não sei o que foi que eu fiz aqui, que o irmão falou: ih, o pastor está fora da casinha. Quem está fora da casinha é o quê? Quis me dizer o quê? Disseram que chamar eu de quê? Jesus amado, né, Luciano? Falou que eu estava fora da casinha. O pastor está sem visão. Foi isso que falaram com Jesus, foi ou não foi? Se ele soubesse quem era Zaqueu, ele não chamava ele para ir na casa dele. Ele conhecia o nome dele, sabia quem era ele. Sem nunca ter sentado com ele. Eu vou jantar na tua casa. E os fariseus, deixa eles para lá. Eu vou continuar. Deixa eles para lá, eu vou continuar. Não olha para quem fala de você não, irmão. Continua a caminhada. Olha somente para Jesus. Aleluia. Este nome dá esperança aos perdidos. Aquele que ninguém acredita mais, ele entra e dá vida. Ele entra e dá vida. Agora eu faço uma pergunta: Jesus entrou na casa de Zaqueu? Entrou? Entrou, posou, almoçou lá dentro, teve uma conversa séria com Zaqueu. E quando ele saiu de lá, Zaqueu estava transformado. Ele entra para mudar a tua história. Ele entra para mudar a tua história, irmão. Aleluia.
Se ele tivesse dado ouvido aos fariseus, ele não tinha feito o que precisava ser feito. E às vezes a gente não faz aquilo que Deus quer porque a gente fica dando ouvido ao fariseu. Ora para Deus salvar os fariseus também. Ora para Deus curar os fariseus também. Ele diz: ô Senhor, se eu levei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, porque agora eu sou outro homem. O velho Zaqueu já era, eu sou outro. Para nós encerrarmos aqui, nesse nome há poder para expulsar os demônios. Marcos capítulo de número 16, versículo 17. Nesse nome há poder para pregar o evangelho. Os discípulos pregaram o evangelho, Marcos 16 e 15. Neste nome há poder para restaurar a vida, ressurreição do eunuco. Temos que usar este nome para que haja poder. O que é que está dizendo aí? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para nós encerrar, Atos capítulo de número 20, versículo 9 ao 12. Poder para restaurar a vida. Vamos ficar de pé, irmão, já são 9h10. Diga comigo: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todos os nomes. Ele salva, Ele cura, Ele batiza, prepara o homem para morar no céu. Há poder no nome de Jesus. Lê, igreja. Vamos ler, igreja, para encerrar. E foi o quê? Foi levantado morto. Jesus tem vida para nós, irmão. Jesus te dê vida, te dê saúde. O versículo 10. E Paulo: não se preocupe, ele largou todo o povo que estava ali para cuidar de um. Não foi, Cristiano? Largou tudo. Vocês ficam aí que eu vou cuidar de outro ali que está precisando de ajuda. Eu vou ajudar. O que é que diz o verso 11? Glória a Deus. Versículo 12. Meu Deus, o jovem está vivo. Não acreditaram, mas Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há poder no nome de Jesus. Pode cantar um louvor? Diga comigo: há poder. Vamos lá, igreja, há poder no nome de Jesus. Esse nome tem poder.